Bom dia, bom dia. Nós vamos começar agora o nosso primeiro seminário do IFA, né? Esse instituto, a prévia, né, do Instituto de Filosofia Africana no Brasil, do nosso eixo Filosofia Africana e Afrodiaspórica da BPN. E hoje a gente vai fazer essa abertura com os nossos troncos velhos aqui, né? O professor Gilvan Moreira, da Federal de Juiz de Fora, o professor Ivo. E aí a gente nem conversou, né, quem ia falar primeiro. Acho que é o Ivo, né, os mais velhos. Ainda bem que vocês não vão discutir muito aí sobre isso. O Ivo vai falar sobre a filosofia da tecnologia afrodiaspórica e o Gilvan sobre filosofia africana e educação. E eu acho que pode ser 20 minutinhos para cada, meia hora. A gente nem pensou essas coisas, né, gente? E a proposta para quem está aqui chegando é que a gente converse mesmo, né? Eles vão falar um pouco da pesquisa deles e aí depois a gente pode fazer perguntas e questionamentos, e, enfim, trazer. E aí, meninos, eu sugiro que vocês se apresentem, né? Claro. Bom dia, meu nome é Tainã, sou estudante da Unifesp, eu curso Serviço Social, porém estou querendo trilhar o caminho da filosofia africana. Meu TCC, minha iniciação científica é filosofia africana e futuramente pretendo entrar para o mestrado em filosofia africana. Bacana, Tainá. Carla, Ana, Iago, Andréia. Olá, bom dia. Sou a Carla. Eu conheci a filosofia afrodiaspórica há pouco tempo com o grupo de estudos do Ivo, do Jefferson. Comecei com o grupo de estudos do Fanon, que o Jefferson também faz. Conheço o Ivo por causa da UTFPR, né, do PPGTR, e os estudos do Fanon, de tecnologia. E é um tema que me interessa para aprender mais. Sou professora de história, então também me interessa por causa da área da educação, né? Falar sobre a história africana, se aprofundar mais nesses temas para levar, que eu trabalho com formação de professores, né? Trazer para os professores também novas visões. E é isso. Obrigada por poder participar aqui hoje. Bem-vinda. Bem-vinda também, Tainá. Ana. Bom dia. Ops, bom dia, Andréa. Depois a Ana fala, depois vai o Iago. Andréa? Eu sou, então, a Andréia, eu sou professora de filosofia da rede estadual aqui do Rio de Janeiro. Recentemente, no mês passado, eu defendi minha dissertação no Pedro II em filosofia africana, modos de desenvolver uma educação decolonial, antirracista, fazendo um material para o ensino médio, um material didático sobre filosofia africana. E esse é meu interesse atualmente, procurar desenvolver modos de promover essa inserção da filosofia africana no ensino médio. E que bom ter esse espaço aqui para poder beber mais nessa fonte e trocar ideias. Obrigada. Bem-vinda. Ana. Raquel? Dá para me escutar? Sim. Bom dia a todas e todos e todos. Meu nome é Ana Raquel, eu estudo na Unilab, BHU, segundo semestre. E eu conheci a filosofia africana com a Adil. Na disciplina, nunca tinha
falar sobre isso, né? Então foi um novo caminho, uma nova disciplina assim para se estudar. E eu acho que é isso. Metodologia interdisciplinar. Iago. Bom dia, prazer, meu nome é Iago Souza, assim como Raquel também, eu sou da Unilab, do curso do BHU, e também eu conheci a filosofia africana com a Dilbênia, ela me proporcionou isso, esse encantamento, e quando eu vi a publicação, eu disse, não, eu vou participar do seminário, porque para que serve conhecimento se não for para ser compartilhado? Então, gratidão por esse momento, e que tenha um momento bom, né? Vamos esperar um dia produtivo. Bem-vindo, Iago, Ana. Bom, acho que é isso, né? Os meninos mais velhos agora podem começar. E vocês querem se apresentar? Jefferson, Felipe, Tiago? Eu gostaria de ter essa oportunidade, né? Então, Bom, então me chamo Jefferson, sou formado em filosofia, atualmente estou no programa de doutorado de filosofia da PUC-PR. Meu estudo formal não é, infelizmente, sobre filosofia africana. Eu não consegui cumprir um itinerário muito bom ali, ainda que o interesse em Fanon, por exemplo, seja longínquo, várias barreiras institucionais não proporcionaram assim uma questão de orientação e coisas do gênero. No entanto, eu aproveito, né, essa minha inserção nesse espaço para tentar promover ali iniciativas com grupos de estudos, como a Carla bem mencionou, né, sobre Fanon, e agora, junto com o Mano Ivo e com o Sérgio Nascimento, esse grupo de estudos, grupo experimental de estudos, né, sobre a filosofia da tecnologia afrodiaspórica, que é o tema do Mano Ivo hoje. E eu agradeço sempre essa oportunidade, esse acolhimento e todo o aprendizado que venho obtendo desde que inserido no grupo. bem, axé, Jefferson. Felipe? Bom dia a todas. Sou Francisco Felipe, sou historiador de formação, mas essas últimas pesquisas sempre tentando pensar essas relações entre a filosofia africana e uma teoria da história, né, uma escrita da história, a própria concepção de memória, de como que a gente trabalha isso no Brasil a partir dos povos negros, né, das populações afro-brasileiras. E recentemente tenho aí bem ousadamente tentar me dedicar mais ao Bidima, também nessa interface com a escrita da história de África, né? É o que eu quero trazer, inclusive, para o nosso seminário no futuro. Já precisa estar menos bagunçado. Mas é isso. E estou bem feliz do dia de hoje e da oportunidade de ouvir novamente Gilvan e Ivo. Obrigado. Tiago. Bom dia, meu nome é Tiago Dantas, sou professor de Filosofia da Educação da UERJ, toda minha formação é na filosofia, fiz uma tese de filosofia africana, né, que foi a primeira tese em filosofia africana no departamento de filosofia, filosofia de África, perspectivas descoloniais, tem um livro também, em 2015, que eu lancei, Descolonização Curricular, Filosofia Africana no Ensino Médio. Tem todo interesse pela filosofia africana que modificou minha perspectiva sobre a filosofia no sentido de posição política mesmo, né? Até então a filosofia era para mim algo mais especulativo, tal, né? E com a filosofia africana e latino-americana também me impulsionou essa filosofia ser algo mais político, prático no mundo, de modificação do mundo. E aqui eu fico, né, feliz de estar aqui nesse primeiro seminário para ouvir o Ivo e o Gilvan nessa abertura desse ciclo, que vai ser bem bacana mesmo. Espero que tenha muitos outros, né, encontros. Bom, eu sou a Dilbênia Machado, eu sou da filosofia e da educação. A minha graduação é em filosofia, comecei a pesquisar a filosofia africana na graduação, mais ou menos no terceiro, quarto semestre, porque eu comecei a me questionar que filosofia era essa, que a gente via na academia que não falava de mim, né, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto periférica, enquanto sertaneja,
tenho até brincado, mas é na perspectiva da lacridade mesmo, da brincadeira séria, de falar dessa filosofia do sertão, né? E daí, enfim, venho trabalhando. Eu tive que sair do curso de filosofia e ir para a educação, e aí é uma outra brincadeira séria, né? Que no Brasil a gente meio que tem que sair da filosofia para conseguir filosofar, assim. É muito raro, tanto que o Tiago fez aí a primeira tese, isso em 2018. É um absurdo, né? No país que a gente vive, uma primeira tese de filosofia africana num programa de filosofia ser tão recente assim, né? Mas também é importante porque a gente vai abrindo outros caminhos, né? Abrindo os caminhos, na verdade, assim. Então é isso, eu tenho discutido aí desde a minha graduação. Na graduação não pude escrever minha monografia sobre filosofia africana. Meu estágio docente e tudo mais foi sobre filosofia africana. Eu criei uma apostila de umas 50, 60 páginas falando sobre isso, que deram origem aos meus primeiros artigos publicados e tal. Mas eu não pude escrever uma monografia sobre filosofia africana, porque ninguém conhecia, não tinha quem orientasse, não tinha banca, não tinha nada assim. Então eu tive que escrever sobre algo que não fala nada sobre mim. Né? Eu só sei que o texto é meu porque tem meu nome na capa, mas enfim. E aí é isso. Depois, na educação, eu fui pensando sempre que eu acho que descolonizar o conhecimento perpassa a descolonização, né, curricular, metodológica. Então, eu tenho pesquisado a filosofia africana nessa perspectiva. E do doutorado para cá, né, eu finalizei em 2019, tentando trazer mais vozes de mulheres, porque eu realmente tenho percebido que a filosofia africana é feminina. Entretanto, a maior parte das pessoas que estão divulgando e publicando, escrevendo sobre, né, são homens. Então, essa tem sido a minha implicação. Serginho, gente, enfim, e é uma alegria estar aqui, né, iniciando esse seminário, que seja o primeiro de muitos e muitos, e por muitos anos, e que a gente possa também acolher cada vez mais pessoas. Gente, o Serginho chegou. Pode se apresentar, Sérgio. São Bernardo. Ô Sérgio, cadê tu? Oi, tô aqui. Então, eu sou Deixa a Serginho. gente te ver, rapaz. Ô, meu amor, sabe o que é? Tô sem roupa, Tem imagina. nada não. Ai, tá gravando. Eu tô fazendo faxina, aí eu disse, poxa, eu vou aproveitar, não posso perder a palestra, né, a conversa. Então, vamos lá. Eu vou botar uma parte aqui da minha carinha linda. Eu tô limpando as coisas. Aí. É porque enquanto a gente descansa, carrega a pedra, não é? Então, gente, eu sou Sérgio São Bernardo, sou da Bahia, professor daqui da UNEB, de Filosofia do Direito, enfim, e sou um aprendiz com vocês também aí, um pouco nessa nosso desafio, né, do pensamento africano, do pensamento brasileiro, africano no Brasil. É isso. Que bom que você está aqui, Serginho. Tá bom. Tô feliz também. Então, meninos. Seu Ivo começa. O samba, o Ivo abre as rodas, né? De samba. Então o Ivo começa. Tá bem. Posso falar? Pode sim, né? 20 minutos, né? Deixa eu programar aqui para não me perder. Primeiro, eu quero agradecer aí a acolhida dos amigos do nosso grupo de filosofia africana e dizer do meu orgulho de fazer parte. Esses dias eu estava fazendo uma retomada, tentando produzir um relato das minhas andanças pela procura de uma filosofia africana e algumas peripécias, os rechaçamentos institucionais que me aconteceram e tudo. E eu fiquei pensando, talvez eu me oriente a partir dessas reflexões aqui para contar uns causos. E depois de tempo, me veio a percepção de que hoje, tudo isso aí que foi falado sobre
o interesse que o nosso tema, que a nossa discussão vem trazendo no ambiente acadêmico, das publicações, tudo isso, de fato, está rolando e existe um imenso débito com relação à juventude negra, que tomou isso como tarefa e está tocando essa bronca. Isso aí é a maior felicidade para mim, o que significa que temos muito fôlego. Eu já estou na porta de saída e a juventude chegando e fazendo misérias, entendeu? Então, isso realmente assim, é muito esperançoso, é um motivo de muita felicidade para mim. E aqui, nesse nosso momento, eu queria assim, apresentar uma intuição para vocês avaliarem se tem pertinência, e gostaria que pudesse ser alvo das curiosidades e talvez de investimentos futuros. Eu tenho a intuição de que é um tema quente, mas pode acontecer de não ser, vocês vão ajudar a fazer esse juízo. A filosofia da tecnologia afrodiaspórica, que é o que eu estou propondo como alvo da reflexão, chega para mim a partir da formação que eu acabei tendo a oportunidade de fazer no estrito senso, a partir do momento em que eu fui trabalhar no Cefet Paraná, como professor de filosofia, e lecionava, durante vários anos, lecionava para estudantes de ensino médio, de vários cursos técnicos, edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica e tal. Aí, com o passar do tempo, as políticas de governo foram alterando, embora estivesse lotado na carreira de ensino de segundo grau, acabei sendo direcionado para lecionar também nas graduações. Então, por vários anos, eu trabalhei com os cursos das engenharias, depois arquitetura, e quando a universidade abriu para acolher disciplinas nas áreas de humanidades, ciências das humanidades, como, por exemplo, curso de licenciatura em letras e outros, lecionei também para essas pessoas, e isso foi me amadurecendo bastante na inquietação com o tema da educação tecnológica e também da formação específica de análise da tecnologia. E como a instituição passou a oferecer um estrito senso em tecnologia, que hoje se chama Tecnologia e Sociedade, Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, eu tive chance de fazer o mestrado e o doutorado lá. Embora, como a Dilbênia, eu tenha tentado por várias vezes no estrito senso de filosofia, mas aí eu me lembro que uma das declarações importantíssimas que eu recebi foi de um professor que era diretor do curso de filosofia da PUC de São Paulo, professor Valverde, que é um cara de uma integridade muito grande, e ele muito honestamente me disse: meu caro, esse tema é muito forte, é uma necessidade da sociedade, mas eu lamento te informar que na academia ele não está consolidado e você não vai encontrar espaço de orientação. Aí, quando os espaços surgiram em outros territórios, eu fiz um mestrado na tecnologia, acabei fazendo o doutorado também, e na ocasião do doutoramento, o orientador aceitou a gente examinar os trabalhos do Fanon, que a gente tinha em mãos naquele momento. Até me surpreendi, algumas semanas, alguns meses atrás, quando chegou um material aqui organizado pelo Safatri, com os escritos de alienação e liberdade do Fanon. Tinha um prefácio lá feito pelo nosso Renato Nogueira, que foi da minha banca. Eu fiz questão lá, conheci o Renato naquele contexto, e o Renato participou da minha banca, fizemos uma briga boa, e ele apresentou lá no livro que o meu trabalho foi a primeira tese sobre pensamento de Fanon aqui no Brasil. Como eu não sabia, fiquei surpreso. Enfim. E as reflexões específicas de tecnologia
me deixaram muito fascinado, porque normalmente as pessoas vêm assim com uma visão em relação à tecnologia muito ingênua, eu acho. A primeira intuição é associar a tecnologia com algum equipamento, algum aparelho, e até hierarquizam. Você mostra um celular e mostra, sei lá, uma bomba de chimarrão, pergunta se é tecnológico, o cara fala que sim e acha que uma é mais tecnológica do que a outra. Tem até uns lances. E é uma visão restrita, bastante restrita. Então, nesse sentido, eu me lembro de uma surpresa que me veio uma ocasião num congresso em Buenos Aires, onde uma mulher apresentava lá uma reflexão sobre a antropologia da tecnologia. Olha que negócio legal. E aí, no nosso curso, que era um curso interdisciplinar, ainda é, então nós tínhamos acesso ao pessoal do design, das engenharias, pessoal da psicologia, da história, da própria educação e da filosofia, para pensar a tecnologia como um fenômeno amplo. A linguagem, por exemplo, o professor Carlos Alberto Faraco, que foi reitor da Universidade Federal aqui, o Faraco foi professor de linguística e ele deu aula para a gente para pensar tecnologia e linguagem, uma das coisas que mais me abalou intelectualmente. Então, nesse sentido, eu comecei a pensar, pô, e as nossas coisas? E aí é que me vem essa noção de que é possível arriscar um palpite sobre tecnologia africana, né? Então, eu vou pedir licença para compartilhar aqui, vamos ver se eu consigo dizer os apontamentos. Eu não vou ficar explicitando nos detalhes, mas fazer só aqui os apontamentos para você acompanhar comigo. Consegue chegar aí, não? Vocês conseguem receber a tela que eu abri aqui? Sim. Sim. Tá bom. Só que eu não estou vendo vocês, eu vou falar assim mesmo, bem rapidinho. Então, aqui, o meu roteiro é esse aqui, né? Filosofia da tecnologia afrodiaspórica. No primeiro instante, a ideia de que a gente naturalizou alguma coisa e a gente já não é mais natureza pura, né? Só que nós não reconhecemos isso. Não reconhecemos isso. E aqui, para pensar essa circunstância de que a gente não se percebe como também um evento tecnológico, ao considerar que nós somos bichos incompletos e talvez aquele do organismo dos mais frágeis na natureza, um bebezinho recém-nascido, ele sem cuidados, ele não tem chance alguma. Então, as necessidades, tanto do corpo, como da convivência, como do mundo interior, pelas quais a gente estabelece as condições de sobrevivência, convivência e os nossos saberes, nossas crenças, nisso daí está envolvido tudo que se relaciona conosco, né? A gestação, parir, partir desse mundo, as nossas comunicações, quando a gente está mexendo com os fármacos de qualquer natureza, tanto para viver como para matar, pensar onde a gente se encontra, agora está frio, estou debaixo de um telhado, protegido, estou vestido. Ou seja, o nosso ser, o nosso agir, o nosso fazer, não é mais uma coisa natural. É tudo associado à nossa inventividade. E o universo técnico, tecnológico está aí. No entanto, é tão intenso que a gente ficou daltônico, a gente não vê mais isso, não nos causa estranhamento, não nos causa perplexidade, a gente já não se assusta mais com essas coisas, incorporamos. Hoje as criancinhas, os bebezinhos pensam via celular. Eu via lá minha prima distraindo a netinha dela com o celular, colocava programas infantis, musiquinhas infantis, e o bebezinho de meses já estava lidando, sabia escolher uma das peças que ela gostava de assistir no celular. Bom, a tecnologia, de um ponto de vista, como ela está instalada no mundo, ela é vista habitualmente a partir da orientação ocidentocêntrica.
essa categoria que eu encontrei lá na tese de nosso Luiz Carlos. Então, a visão ocidentocêntrica, ela tenta ser homogênea, universal e é instrumental. É um saber de intervenção que vai mexer com as coisas do mundo. É tão instrumental que esquece o aspecto vital. Então, muitas vezes, se torna uma tecnologia da morte, da cultura da guerra, né? Ela segue os ditames do capital, né? Esses rompantes do sonho burguês, do poder, do prazer, do consumo, etc. E quando a gente vai fazer a observação dos discursos que chegam para nós, a partir da perspectiva tecnológica, são discursos de determinismos tecnológicos, como se esses recursos mandassem no mundo de uma forma natural que não se tem que discutir. Os seres humanos são colocados à margem. Quando nós iniciamos o curso lá no nosso programa, particularmente no período do doutoramento, eu tomei conhecimento desse conteúdo aqui, os estudos CTS, que no Brasil começam a aparecer na década de 70, que é centrar a análise da tecnologia na conexão com os interesses das pessoas, da sociedade. Um caso assim, exemplar, né? Aquela usina nuclear japonesa lá dentro do mar do Japão, quando começou a vazar e contaminar as águas do mar deles, foi uma tragédia. O laudo que depois apareceu como causa explicadora do que aconteceu não foi o tsunami que tinha acontecido quase que paralelamente, mas teria sido a omissão da sociedade japonesa, que não fiscalizou, porque na sociedade japonesa há aquele princípio vertical de obediência às autoridades. Se as autoridades, os cientistas estão fazendo, está tudo bem, deixaram fazer. É o nosso caso aqui com Mariana e todos os desastres que vieram na sequência. A sociedade não dá palpite. Então, os estudos CTS se colocam na contramão para dizer, não, os estudos, a produção tecnológica, ela é subordinável e deve ser subordinada ao debate social. Bom, e no caso da filosofia relacionada ao povo negro? Eu não vou falar mais disso aqui, assim, mais detalhado, porque até sugiro, se você tiver disposição, dar uma sondada na publicação que saiu agora anteontem, foi 3 do Antonte, saiu lá pela editora da Federal Rural do Rio de Janeiro, a revista Enunciação, que o Renato, o Sérgio e um outro amigo organizaram. Nós colocamos ali, e foi aceito um artigo com esse nome, onde eu tento recompor ali uma fenomenologia da situação de escravização, em que os nossos antepassados tiveram que gerar soluções de sobrevivência e de retomada da liberdade. E é nessa tensão que se desenvolve, no meu entendimento, essa produção filosófica, tecnológica, com um fundo filosófico africano, mas aqui na nossa situação, na condição diaspórica. Então, por isso, na problematização dessa realidade, qual seria o vínculo das práticas técnicas e tecnológicas africanas com a ancestralidade na condição diaspórica? Em que sentido os pressupostos culturais africanos podem ser reconhecidos nas soluções técnicas e tecnológicas afrodiaspóricas? Por exemplo, a Dilbênia, ela nos enriquece com as sobre o encantamento. E a nossa tecnologia ela está impregnada de encantamento, como princípio existencial que se manifesta nos fazeres, nos produtos, nas soluções tecnológicas nossas. A partir do compromisso com o ser e o agir, quais são os modos de ser, do pensar e do fazer tecnológico na nossa condição aqui de gente negra na afrodiáspora? Então, dos pressupostos, por exemplo, que o nosso coletivo aqui coloca ao produzir filosofia da filosofia africana, a gente vai encontrar o quê? A dimensão religiosa, como o Césaire colocou lá sobre a negritude, um fundamento da negritude é a fidelidade. Como
no terreiro, a gente sabe, o tempo é o tempo que eu vivo hoje, mas eu sou responsável pela memória dos antepassados e sou responsável pelo zelo das condições de quem ainda não nasceu. Os 3 habitantes do meu tempo, eles não estão exatamente no meu tempo, eu sou gestor responsável por esses tempos. Você vê que é o inverso, por exemplo, da política dos ministros do Bolsonaro, quando o sujeito quer aproveitar a pandemia para fazer devastação ambiental. Não tem a menor preocupação com as gerações futuras que também teriam direito a rios, árvores, passarinhos, e frutas do campo e mel silvestre. Além de que, no afã da produção tecnológica, de orientação ocidentocêntrica, os ditames do capital é a acumulação de capital. Na nossa visão ancestral, a dádiva precede. E um exemplo disso é o nosso próprio grupo aqui. Você pode ver quantas coisas que eu aprendo conversando com vocês que outras pessoas considerariam segredo de Estado e não abririam nem a pau. Mas aqui a gente fica compartilhando, troca os segredos. Eu já falei para Jefferson e para Sérgio, assim, vocês são responsáveis por mim, eu vou falar coisas para vocês, conforme o uso que você fizer, pode ser uma dinamite te criar problemas, mas eu já estou na porta de saída dessa existência, e eu vou entregar, e vocês são os meus amigos mais próximos, claro que eu vou entregar, não tenho segredo para vocês. Nós aprendemos assim, minha mãe fez assim. Então, na nossa concepção ancestral, a pessoa humana, como escreveu Steve Biko, é central naquilo que a gente faz, conviver com as pessoas, estar junto, brincar e tal, fazer as nossas coisas. E é nesse contexto, com essa alimentação dessas bases, que os nossos antepassados resolveram situações. Então, por exemplo, no caso nosso aqui, quando a gente inicia um grupo de estudos para pensar isso, para aferir se tem sentido, as aproximações preliminares nos trazem algumas possibilidades, que é distinguir o horizonte ocidentocêntrico e esse horizonte afrocentrado ou ancestralo-centrado, sei lá. Como exemplo prático, assim, um deles que eu estou averiguando, estou fazendo levantamento, fazendo entrevistas, é sobre pedreiros negros. Eu tenho meus irmãos, 3 deles que trabalham com isso. Lá na região onde eles moram, na Grande São Paulo, os pedreiros normalmente não têm um patrão, não trabalham numa empresa, numa indústria, enfim, eles operam como autônomos. Então, eu ficava observando que o meu irmão, que aprendeu antes dos outros, depois ele compartilhou e ensinou os outros 2 mais novos, ele tinha lá uns pontos de encontros nos finais de semana, por exemplo, o bar do Bigode. O pessoal assando frango, jogando sinuca, tomando cachaça, cerveja e tal, estavam lá. Aí eu fui com ele algumas vezes e ficava observando. E muitas vezes os caras iam lá, na verdade, como se fosse uma central de agenciamento. Eu estou terminando de fazer um muro, o cara vai pintar. Você topa pintar, eu te reservo. E assim, eles compartilhavam coisas e eles estabeleciam relações. Conseguiam os parceiros. Eu estou fazendo uma obra, preciso de gente. Compartilhando esses recursos. E aí eu perguntava para um desses meus entrevistados recentes sobre os fundamentos. O que é central para que alguém seja bem quisto e bem relacionado nesse ambiente aí, como se fosse essa irmandade que não dá esses nomes, mas, enfim, funciona assim. E a pessoa me surpreendeu, porque me disse assim, Gilvan, o primeiro princípio tem que ser o da confiança. O cara tem que ser de confiança. É melhor ele ser alguém confiável do que ele ser um especialista que sabe fazer tudo perfeito. Porque se acontecer de uma falha num trabalho, numa coisa lá, perder o material, não sei o quê, e ele for de confiança, ainda assim ele vai ser compreendido, haverá condições. Mas se ele não tem confiança, não serve para nada. E uma das explicações desse critério de julgamento, que não é um critério técnico, é um critério espiritual, um critério ético, ele dizia assim: o fulano que contrata, muitas vezes, ele também é um trabalhador, ele precisa sair de casa, a família dele fica lá.
Às vezes a esposa vai trabalhar e ficam as crianças. E se aquele sujeito está trabalhando lá e não é de confiança, ele não fica tranquilo. Então, ele quer chegar em casa, encontrar a sua família bem e encontrar os seus objetos, suas coisas de casa no mesmo lugar. Só isso que precisa. Porque se alguém falha nesse princípio, está queimado. Bom, esses tipos de levantamentos, dessas soluções invisíveis do ponto de vista negro, nós precisaríamos, por exemplo, sondar o que foi que as nossas ancestrais resolveram no campo da nutrição, a culinária das mulheres negras, ou então as nossas soluções lúdicas na arte, no esporte, nas festas, nas celebrações, o que tem de sutileza ali, que traz os elementos da ancestralidade e trazem realizações humanas, mas são soluções técnicas e tecnológicas que estão lá. Não é simplesmente para ganhar dinheiro. E outra dimensão assim, de investigável da corporeidade negra, por exemplo, relacionada ao tratamento do cabelo, ao vestuário, para não falar mais de coisas. Então, são experiências que eu imagino que a gente poderia lançar a mão delas para aferir se tem sentido, de fato, pensar numa construção que a gente possa efetivamente nomear como uma filosofia da tecnologia perspectivada pelos princípios trazidos nos corpos e nas almas das nossas antepassadas, dos nossos ancestrais. Acho que eu vou interromper aqui, devolvo para a Dilbênia e depois aí a gente proseia. Tudo bem? Obrigado. Gratidão, Ivo. Acho que você trouxe aí que muito interessantes para a gente pensar. Aqui. Você está aí? Estou procurando vocês aqui. Atenção. Vão fazendo suas coisas ali, que depois vocês falam me interromper agora. Ok. Já acho vocês. Pois então eu vou passar para o... Eu ia comentar... Ah, você achou. Achou! Três coisas muito interessantes, né, para a gente pensar, que é essa perspectiva do tempo, né, a questão dessa noção de pessoa e esses critérios que são sempre ético e espiritual, né, por isso que eu falo muito assim, gente, pesquisar a filosofia africana não é essa questão historiográfica apenas, é muito, muito, muito além disso, né, eu acho que isso é um básico, assim, né, mas essa importância de entender esses tempos outros, é uma outra ética, né, outras formas de estar no mundo. Gratidão, Ivo, e eu adorei o exemplo aí dos seus irmãos aí, fiquei pensando também na minha mãe costureira e tal. Gilvan, querido. Bom dia, então, a todas, a todos. Primeiro, eu acho, me apresentando, porque isso tem relação, talvez, com o que eu venho fazendo atualmente. Eu acho que não dá para desligar os nossos trabalhos acadêmicos, no meu caso também de gestão, atualmente na Universidade Federal de Juiz de Fora, de um cargo que eu ocupo atualmente na diretoria de ações afirmativas, com essa nossa formação, esse nosso percurso. Uma apresentação rápida, eu sou de uma cidade aqui da zona da Mata Mineira, Além Paraíba, uma cidade pequena. A minha formação na educação básica, aí no ensino fundamental e tanto no ensino médio, eu tenho que dizer que eu não tive esse privilégio dessa geração nova de ter conteúdos específicos da história e da cultura africana na minha formação, até o que nós chamávamos na época da década de 70 de segundo grau e primeiro grau, hoje o ensino fundamental e o ensino médio. Quer dizer, eu não tive nem nada disso, tá? E venho de uma família aqui da região da Zona da Mata, pelo menos da família por parte da minha mãe, de uma formação católica muito grande, tá? Então eu também tenho essa formação na minha família, um pouco de participação na adolescência e juventude
em grupos de jovens na Igreja Católica, e naquele período, já no início da década de 80, é um interesse meu em ser religioso, tá? E esse foi a minha entrada na filosofia, porque na cidade, na época, trabalhavam alguns missionários, ligados a uma ordem dos missionários do Sagrado Coração, e eu entro nessa ordem religiosa e fui fazer filosofia, onde a província dessa região sudeste, da região sudeste não, do Rio de Janeiro, porque há uma outra província em São Paulo, da mesma ordem religiosa, estudava filosofia, que era no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Então, eu voltei a minha formação em filosofia no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, na década de 80, e depois vou para São Paulo fazer o noviciado. E durante o noviciado foi que eu tive contato com os agentes pastoral negros, isso lá no início, começa uma organização no interior da Igreja Católica de negros, chamado APN, que não são os APNs hoje. Os APNs existem até atualmente, mas hoje eu acho que são muito mais um movimento social negro do que aquilo que era uma pastoral negra naquele período, que tinha à frente o padre Toninho, o Antônio Aparecido da Silva, que eu não sei se vocês têm referência do Toninho, que era um grande teólogo e negro, assessor da CNBB, dos bispos aqui da América Latina, e que foi meu professor. E aí eu acho que eu tenho contato, então, com os agentes pastoral negros e com esse grupo que começa esse trabalho com relação à temática negra no interior da Igreja Católica, especificamente com os agentes pastoral negro lá na década de 80. E tinham encontros nacionais, os agentes pastoral faziam encontros sempre no mês de julho, todo ano, e vinham leigos e gente ligada à Igreja Católica do Brasil inteiro para esses encontros, e quando eu tenho contato com várias lideranças negras católicas que discutiam essa temática. Uma delas, a professora Petronilha, Beatriz Gonçalves e Silva, católica, e que vinha com um grupo de pessoas do Rio Grande do Sul, Vera Triunfo, que não sei se vocês conhecem, uma professora gaúcha, Petronilha, o Dom José Maria Pires, já falecido, né, um bispo católico, que pensou aquela missa dos quilombos, e aí só para se terem uma ideia, uma missa que atualmente é proibida na Igreja Católica, ela é proibida, teve 2 edições daquela missa dos quilombos, o Frei Davi, que participava, e outras lideranças. Eu, depois do noviciado, evidentemente, eu fiz parte dos agentes pastoral negros, até que faço os votos, entro nessa ordem religiosa, fiz teologia. Então, aí, no fim do noviciado, eu pedi a transferência da província que eu pertencia, dessa ordem religiosa, do Rio de Janeiro, que eles faziam teologia em Belo Horizonte, para outra província de São Paulo, que o meu interesse, então, era fazer teologia em São Paulo, pelo menos da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, que era da Arquidiocese de São Paulo, e tinha o Dom Paulo Evaristo Soares, uma teologia mais ligada a essa linha da teologia da libertação, e o Toninho, professor lá, e da qual eu começo a participar dessas comunidades, especificamente comunidades eclesiais de base, mas com trabalhos voltados especificamente com culturas negras. Então, nós tínhamos trabalhos ligados a essas comunidades afro, né, de congadas, batuques. Eu estou falando especificamente de festas cristãs, mas relacionado com essa cultura popular afro-brasileira. E toda aquela discussão que tinha no interior dos agentes pastoral negros, lá na década de 80, se haveria uma história da construção de uma epistemologia afro, de uma teologia afro, ou se para se ter uma identidade negra,
deveria se converter às religiões de matrizes africanas, ou seria possível ter uma identidade negra a partir do cristianismo. Então, essa foi a minha formação. Até que, em 88, aconteceu aquela campanha da fraternidade, em 1980, a campanha da fraternidade, que é durante a Quaresma, que a Igreja Católica realiza uma campanha da fraternidade, e a organização daquela campanha, em 88, foi organizado o documento oficial da CNBB, todos os materiais, por um grupo da qual eu fiz parte. E eu era um jovem como esses jovens que estão chegando agora, como o Aldibene, então a gente muito sonhador, mas um jovem que eu fui ordenado em abril de 88. Então, assim, quer dizer, além dos votos, aqueles votos que eu digo que os religiosos fazem, né, de pobreza, castidade e obediência, que eu já tinha feito lá no início da década de 80, após o noviciado, mas no fim do curso de teologia, em 88, eu fui ordenado, mas já trabalhava, então, junto com alguns teólogos convidados pelo Toninho. E nós tivemos um conflito muito grande, os teólogos da libertação, mas também os que trabalhavam com essa teologia negra tiveram alguns conflitos, e eu vou dar um exemplo. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, coordenada na época pelo Dom Angelo Salles, fez uma lista de religiosos que não poderiam celebrar no Rio de Janeiro, que estava bom e tal, e o meu nome estava naquela lista, para vocês terem uma ideia. Porque eu estava naquele grupo que organizou aquela campanha da fraternidade e tal, e que acaba a Arquidiocese do Rio de Janeiro não fez. E nesses conflitos todos, naquele período, eu pedi a saída, então, da vida religiosa e me torno professor na rede pública estadual de São Paulo. Inicio o trabalho em fevereiro de 92 como professor da rede estadual pública, lecionando filosofia e filosofia da educação nos bairros lá de Guaianazes, Itaquera, extremo leste da Zona Leste de São Paulo. Depois entro no mestrado na Faculdade de Educação da USP. A minha dissertação de mestrado, eu procurei estudar as matrizes imaginárias e arquetipais do racismo, e o doutorado eu estudei as africanidades no pensamento do Kabengele Munanga. Defendi a tese em 2010, então em 2011, isso no início de 2010, naquele ano abri um concurso aqui em Juiz de Fora, presto um concurso, passo um concurso não para filosofia, mas um concurso na área de antropologia educacional, e entro, então, como professor em antropologia educacional aqui na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Depois da minha entrada no programa de pós-graduação, claro, a minha área é antropologia, mas nesses últimos anos eu criei uma disciplina de filosofia africana e filosofia africana e afrodiaspórica na pós-graduação, no programa de pós-graduação em educação. E então, a partir daí, o meu interesse também em pesquisas especificamente nessa área. Eu não quero desligar as questões da teologia negra com filosofia. Talvez essa separação se faz, talvez, em outras concepções epistemológicas, mas acho que não aqui a partir da filosofia. Mas aí vem uma pesquisa. Então, aí nós conversamos de apresentar os projetos, né, das nossas pesquisas. Então, no ano de 2018, começou uma discussão em 2017, na Secretaria Estadual de Educação aqui de Minas Gerais, era secretária de Educação, Macaé Evaristo, e ela convidou alguns pesquisadores de algumas universidades, e eu fiz parte, da gente pensar um projeto para as escolas estaduais de Minas Gerais, relacionados ao ensino de história e cultura africana. E aí, esse grupo, então, se pensou um programa de iniciação científica no ensino médio. Esse programa foi chamado de Ubuntu, no PEAS,
que é Núcleos de Pesquisa e Estudos Africanos, Afro-Brasileiro e da Diáspora, nas escolas do ensino médio. Depois, houve algumas reuniões dessa comissão, da qual eu fiz parte, também com a FAPEMIG, que é essa fundação de apoio, né, às pesquisas, para financiar essas pesquisas de ensino médio, e esse projeto foi lançado em 2018. E eu estou relacionando porque é da minha pesquisa nesse campo. Então, em 2018, se lançou esse projeto, a Secretaria de Educação aqui do Estado de Minas Gerais, e foram selecionados, que aí as escolas estaduais enviariam projetos de pesquisa, de iniciação científica no ensino médio, e foram selecionados 74 projetos de escolas estaduais aqui de Minas Gerais. Apareceram muitos projetos, mas 74 projetos de escolas estaduais nesse programa de iniciação científica, e esse programa teve, então, o financiamento da FAPEMIG, num edital que a FAPEMIG lançou em 2018, já em 2018, para estudantes, pelo menos alguns monitores, professores, um professor da escola do ensino médio que acompanhasse esses projetos sendo aplicados nessas 74, desses 74 projetos que foram aprovados. Aqui em Juiz de Fora, na Superintendência Regional de Ensino, né, do Estado, aqui, a Superintendência de Juiz de Fora, foram aprovados 5 projetos desses 74. E aí eu apresentei um projeto de pesquisa que foi aprovado já quer dizer, tinha uma inscrição aqui de um projeto de pesquisa, PIBIC, CNPq, né? E eu fiz um projeto para se pensar a filosofia africana no ensino médio. Então, o prazo era até junho de 2019, o resultado saiu em setembro, com o meu projeto aprovado com financiamento dessa pesquisa Filosofia Africana no Ensino Médio. E aí, o que eu pensei, né, desse projeto, claro, nós iniciamos ele, então, já no ano seguinte, em 2020, 2019, então nós tínhamos pensando em mapear esses NUPEAs, na verdade foram 74 projetos aprovados, mas mapear esses núcleos de estudos afro-brasileiros e africanos aqui na rede estadual de ensino, quer dizer, no ensino, pelo menos no ensino médio em Minas Gerais, levantar esses projetos desses 74 NUPEAs, que foram aprovados, só os projetos aprovados, um segundo passo metodológico, fazer o levantamento bibliográfico das referências utilizadas nos projetos e das referências bibliográficas utilizadas nos materiais das reuniões de estudos desses 74 projetos aprovados. Então, nós temos um bolsista de iniciação científica, né, que um projeto foi financiado, lá aprovado, e esse bolsista que veio fazendo esse levantamento e essa, para mim, quer dizer, para essa pesquisa, e também esse levantamento das referências mais comuns, ou aquelas referências que cruzavam na maioria desses projetos, as referências bibliográficas. Depois a gente iniciaria uma análise das categorias, das palavras-chave que estavam presentes nessas referências. Nós estamos nessa fase, porque depois veio a pandemia, houve um afastamento com a resolução da Universidade Federal de Juiz de Fora, esse afastamento para qualquer atividade acadêmica, e todo esse material que o bolsista vinha fazendo está num computador no meu gabinete na Faculdade de Educação, e a faculdade fechada por causa do afastamento, e também as escolas estaduais pararam, porque na metodologia a gente iria a campo, pelo menos aqui, em 3 NUPEAs dos 5 da Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora,
no projeto eu iria acompanhar essas reuniões de 3 NUPEAs, e além das entrevistas semi-estruturadas com estudantes e docentes desses 3 núcleos de estudos afro-brasileiro aqui da região, da Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora. Ou seja, então, é uma pesquisa que está, talvez, para ser reiniciada, agora com as escolas de ensino médio retornando ao trabalho, e aí o meu contato novamente com esses núcleos, mas o objetivo meu era pensar a partir dessas categorias ou dessas referências que são trabalhadas nesses núcleos de estudos afro-brasileiros, desse projeto de iniciação científica do Estado de Minas Gerais, que receberam financiamento da FAPEMIG, sistematizar especificamente alguma coisa que a gente entende como filosofia africana. Ou seja, eu não construiria uma filosofia africana a partir de uma reflexão a partir do que eu fiz no mestrado e doutorado, mas a partir do trabalho desses núcleos de estudos africanos do ensino médio, que eu acho que é esse o nosso objetivo desse trabalho. E aí eu tenho que dizer que, com o novo governo do Estado de Minas Gerais, quer dizer, que não está mais, que mudou o governo, e o novo ganhou aqui em Minas Gerais, esse projeto não tem mais financiamento do Estado. Então, aquilo que havia iniciado, a FAPEMIG não publicou novos editais nesse sentido. Mas nós temos ainda esses NUPEAs funcionando por conta daquele primeiro edital da FAPEMIG, então é possível a gente ainda retomar o trabalho presencialmente com essas pesquisas e tal. Eu acho que eu ficaria por aqui, a gente dialoga um pouco depois. Gratidão, Giovana. Bom dia, seu Renato. Seu Renato apareceu. Quer dar um oi, Renato? É só o canal dele que apareceu. Aldo, eu esqueci talvez de dizer que em Minas Gerais são 47 superintendências regionais de ensino. Dos 74 projetos aprovados, tem projetos de todas essas superintendências de ensino. Então, a gente teria uma visão de todo o estado de Minas Gerais, pelo menos, de como estaria desenvolvendo esse projeto em Minas Gerais. Bacana. Bom dia, Ana Carla. Bom dia. Quer se apresentar, Ana Carla? Tá chegando, mas... Deixa eu fazer aqui, peraí. Bom dia. Eu sou mestranda em Cultura e Territorialidades da UF, meu nome é Ana Carla, estou falando aqui do Rio de Janeiro, e eu vi esse link para participar desse seminário, e eu queria, só que eu tive hoje que ajudar como estágio docente, aí me chamaram em cima da hora, e foi 1 hora antes, aí eu falei, terminou agora, eu corri para pegar aqui um pedacinho ainda da fala de vocês, mas é interessante pensar isso. Tá bom? Bem-vinda. Gente, alguém quer fazer algum comentário às falas do Ivo, do professor Gilvan, do professor Ivo? Quer fazer algum comentário, Thiago? A gente já faz assim, quer fazer algum comentário, Thiago? Literalmente já faz aí, Thiago. Eu achei as falas muito boas, assim, instigantes. A questão do Gilvan, no começo eu pensei até uma questão biográfica, né? Uma filosofia da biografia negra vai se formando, se conduzindo das intempéries, né? Vem da teologia, vai para a filosofia, dialogando, e como isso vai combinar no projeto, né, universitário, o desafio todo, e esses impedimentos, desafios da filosofia africana no ensino médio. E você colocou agora no final ainda, né, todo esse percalço do governo atual de Minas Gerais, que retira qualquer, digamos, oportunidade de benefício, né, digamos, financeiro e tudo mais, que vai se dar. Isso me chamou bem a atenção.
Então, principalmente a questão da biografia. Eu acho que não é o seu projeto, assim, como você detalhou, mas uma coisa como algo que é algo para ser pensado, assim, né, de conduzir, pensar uma filosofia a partir da vida da pessoa, né, a partir dali construir reflexões, os caminhos pelos quais uma pessoa negra perpassa, que constrói a sua própria filosofia. Eu acho que isso é bem marcante, diferenciando de outros tipos de filosofia que se encontram, né? E sobre o Ivo, eu gostei bastante dessa proposta do grupo de estudo, Filosofia e Tecnologia Afrodiaspórica, que realmente, assim, pensar, uma coisa que você colocou no começo, que é bem, digamos, senso comum, de interpretar a tecnologia apenas um instrumento tecnológico, né? Como você falou, o celular, o computador, né? E esse seria uma tecnologia. E tecnologia é algo muito mais além, né? É a forma do ser humano interferir, né, no mundo a partir de vários meios artificiais. E o chimarrão, o processo de chimarrão é uma tecnologia, todo esse processo. Então, achei muito bacana esses dois momentos, assim. Aldibenion? Não, é que você falou sobre essa questão da biografia, daí eu queria falar isso, né, mesmo, que eu acho que é um diferencial das nossas pesquisas, né, é essa implicação mesmo e esse chamado ao nosso estar no mundo, né, quando o Ivo, por exemplo, falou dessa pesquisa que eu trago, mas desde o aprendizado com o Eduardo Oliveira, né, da filosofia do encantamento, é essa implicação com o nosso estar no mundo. A gente não vai, pelo menos o nosso grupo, né, das pessoas que eu conheço, geralmente a gente não vai pesquisar a filosofia africana por pesquisar, né? É sempre muito vinculada à questão desse nosso estar no mundo. Então, eu acho muito importante quando o Gilvan faz essa caminhada, dizer, olha, de onde eu venho, qual foi o percurso, como que eu fui chegando aqui, por que eu estou nessa pesquisa, né, e provocando essas conversas aí por meio de grupos de pesquisa e por meio das pesquisas e tudo mais, porque é isso, assim, né, e aí a filosofia ocidental tem muito disso, de querer silenciar, né, as nossas histórias, e aí a gente já tem isso, olha, não faz sentido essas filosofias que não estejam vinculadas, de fato, à nossa história, à nossa biografia, às nossas escrevivências, né? Eu tenho defendido muito esse conceito de escrevivência, que eu acho ele de uma potência absurda, no sentido de extraordinário, assim, é um conceito filosófico dos mais potentes da atualidade, né? Porque é esse chamado mesmo, a esse nosso estar no mundo enquanto pesquisadoras, pesquisadores, professores e professoras, né? Essa teoria que ela só existe desde com esse nosso estar no mundo, assim. Pois é, Iago. Nas minhas aulas eu sempre falo muito das minhas experiências, assim, porque é isso. Jefferson. Bom dia para quem não deu bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir mais uma vez o Mano Ivo e ouvir o professor Gilvan. Eu me identifiquei tanto com a fala do professor Gilvan que nesse meu ano de ingressar no doutorado, houve uma aula lá de seminários em que a gente teve que fazer um desafio, foi um negócio desafiador, que era escrever um memorial acadêmico, ou seja, você tem que escrever o seu itinerário até aqui onde você chegou. Aí foi muito desafiador para mim, porque a primeira coisa que eu tive que basicamente descrever é que, tal como o Fanon foi recusado na sua defesa de trabalho, eu tive uma recusa em relação à proposta de estudar o Fanon, né? Aí a gente vai para lá, vai para cá, a gente mais às vezes é empurrado do que propriamente se conduz, né? Mas no fim das contas a gente consegue, assim, foi inspirador essa fala, porque no final das contas a gente consegue, então mesmo assim, manter, né, como se fosse aquele chamado. Aí agora eu vou passar aqui para o comentário em relação à fala do Mano Ivo, que se ele quiser ensejar algo sobre isso seria muito oportuno. A gente ouve o chamado da voz do sangue, vamos dizer assim, e aqui eu faço referência a essa colocação, porque o Mano Ivo falou dessas tecnologias, ele falou da tecnologia em relação à linguagem. Aí, Voz do Sangue é o nome de uma composição de um sambista chamado Wilson Batista, né, um sambista negro, em que ele está passando ali por um dilema.
Porque na letra do samba ele diz: eu preciso mudar o meu ritmo de vida, mas não posso, o samba não quer me deixar. Eu fico louco quando escuto um tamborim. Aí ele finaliza: é a voz do sangue que fala dentro de mim. Então ele ouve a percussão daquela baqueta, naquele coro, daquele instrumento, né, feito, né, inventado em contexto afrodiaspórico, né, para essa finalidade que é o samba, que eram as escolas, que eram as marchas, ranchos, enfim, essa manifestação popular, e ele usa esse conceito da voz do sangue. E é muito difícil a gente esboçar uma conceitualização precisa, principalmente para mim, que, né, que estou ainda aqui ingressando nessas temáticas sobre ancestralidade. Mas, Mano, o que você acha desse uso do Wilson Batista ali, daquele, né, recurso de registro, né, da música, da sua expressão artística, da sua expressão lúdica, para falar sobre a voz do sangue que grita, né, interiormente no corpo dele quando ele ouve a percussão de um tamborim? E, Mano, e sobre a fala do professor Gilvan, eu gostaria que ele comentasse mais, então, sobre essa saída, né, que mesmo a gente indo para um lado, para o outro, a gente titubeia, a gente, né, fica andando para lá e para cá, mas no final a gente consegue essa saída que é muito inspiradora, né? Então, se achar adequado falar um pouquinho mais desse projeto, eu ficaria bem contente. Obrigado. E vocês escolhem quem fala antes. Posso? Então, Jefferson, essa história aí de Wilson Batista me faz pensar um pouco, assim, em relação à nossa convivência no samba aqui em Curitiba. Os colegas de outros locais não têm assim, a vivência. Aconteceu que, por volta de 2010, por aí, um grupo de pessoas, depois de um espetáculo que Paulinho da Viola veio fazer aqui, o pessoal se reuniu num bar lá na parte do centro antigo da cidade e começaram a cantar sambas antigos. E isso acabou se consolidando numa prática que as pessoas se reuniam para cantar sambas de terreiro, aqueles sambas que nas escolas antigamente se faziam no intervalo entre um carnaval e outro. Então, as velhas guardas da Portela, do Império, do Salgueiro e tal. E depois de algum tempo que eu acompanhava lá, comecei a notar a presença do Jefferson, um garoto que tocava muito bem, cantava, e se enturmou e se tornou uma liderança lá. O apelido dele na roda é Caderninho, porque ele tem uma memória espetacular, organizava os repertórios, mas, enfim, alguns anos aí de esplendor. A festa mais linda que a gente fez foi em homenagem ao seu Nelson Sargento, num clube onde mais de 700 pessoas estavam lá, e foi uma catarse, porque aquele pessoal bebeu de cerveja e chorou. Foi uma coisa, parecia que era realmente uma libertação, uma abraçação total e muito choro pela emoção do que era aquilo, a ancestralidade pingando com o suor das pessoas naquele lugar. Um negócio incrível, né? E aí, quando eu soube que você tinha ido para a universidade, eu ficava pensando se aqueles tambores que vibravam em você lá no samba, se eles iam participar nessa sua trajetória intelectual. E fiquei muito feliz quando, de fato, os tambores fizeram o que tinham que fazer e você chegou até o terreiro da filosofia africana. Eu várias vezes fiquei pensando, será que uma hora a gente vai conseguir falar sobre isso? Será que ele vai ser mais um europeu que sai da universidade? E você não vai sair um europeu da universidade. Então, esse lance aí do Wilson, eu acho que tem tudo a ver com o que nós desejamos. Que, por exemplo, no caso da formação tecnológica, a nossa juventude, assim, muitos desses que eu encontrei na universidade estavam sensibilizados pelos preparatórios, cursinhos para negros e tal. Encontrei muita gente que vinha dessa base, que já tinha um pressuposto de africanização.
de consciência racial, né? Mas há uma boa parte que não, que quando sai da universidade, saem verdadeiros sacerdotes do capital. Eu acho que nessa parte, a filosofia da tecnologia afrodiaspórica poderia ser um luzeiro para sensibilizar as pessoas. Como é que eu posso trabalhar na profissão que eu estou escolhendo, viver bem a partir do que eu vou compartilhar com a comunidade, sem deixar de lado o meu espírito quilombista, de fazer com que isso fomente o espírito histórico nosso de resistência, de libertação e tal. Como é que é isso? Então, eu fico muito, muito animado assim, de ver a juventude negra chegando na universidade com essa resistência, que nós temos que problematizar os currículos universitários, os gestores universitários. Tem um lance que eu queria pedir licença para fechar falando sobre isso. Eu debati outro dia lá na turma do pós-doutorado de filosofia, em cima de uma categoria que ela circula aí como uma coisa boa, e eu começo a achar que não sei, a tal de lugar de fala. As pessoas começavam a usar o termo linguagem de fala como um subterfúgio para não se envolver, entendeu? Não é meu lugar de fala, então eu não vou entrar nessa discussão de mulheres, porque não é meu lugar de fala. Coisa de negro, não vou... E aí, ao deixar de enfrentar a demanda social, porque não é o meu lugar de fala, o filho da mãe mantém o eurocentrismo intocado na instituição, entendeu? Mantém o machismo intocado, mantém o racismo intocado. Pior, ele passa a continuar sendo reproduzido porque ele está no currículo, está no elementar, está na literatura, ele se encontra na escolha de professores, no critério de colocação de vagas, entendeu? Aí os nossos não entram, parece testículo, participa, mas não entra. Ele fica lá, naquela coisa. Não tem a total inserção no mundo que mexe conosco, porque nos cria problemas. E problemas não no sentido grego de probalem, daquilo que leva adiante, probalos, mas aquilo que nos causa transtorno. Então, o racista se renova quando ele toma como desculpa o tal do lugar de fala e não entra para fazer parte da construção de uma sociedade diferente, para europeizar, descolonizar os currículos, os elementares, os corpos docentes. Então, nesse sentido, é uma felicidade encontrar jovens negras, jovens negros, com essa disposição de ouvir os sons dos tambores, a voz do sangue. Isso é uma maravilha. Obrigado, meu amigo. Muito, muito, muito boa essa colocação, Ivo, muito boa mesmo. Eu também me incomodo profundamente com essa história aí desse lugar de fala, por isso que eu tenho falado muito em escuta sensível, né? A gente fala muito em lugar de fala e se perde nesse ouvir e não aprende a ouvir, né? Nem desaprende, né? A gente não aprende mesmo a ouvir e tem esse discurso aí desse lugar de fala que ajuda muito as nossas metodologias, os nossos currículos continuarem, né, colonizados. É como eu falei, olha, se chega um aluno, eu tenho falado com alguns professores brancos, né, chega um aluno, uma aluna que quer pesquisar filosofia africana, aceite, convide alguém para ser co-orientador, para ser co-orientadora, né, mas não venha com essa perspectiva de que não posso orientar porque eu não conheço sobre o tema, né? Muito, muito bacana. Gente, eu adoro ouvir o Igor falar, ele fala cada coisa linda, ancestralidade pingando naquele suor. Aí eu fiquei quase chorando aqui porque eu estava vibrando, porque no Copene eu ia ficar hospedada na casa da pessoa. Aí eu digo, gente, eu vou ficar bêbada todo dia, porque todo dia eu vou dizer, bora pro samba e tal. E aí ele falando, ai meu Deus, como eu queria estar lá, mas haverão outras oportunidades. O Galdino entrou, daí eu acabei não abrindo aqui, pedindo para que ele se apresentasse, aí eu vim, para vocês verem como é que eu sou, gente, eu vim no bate-papo e falei para ele falar depois da fala do Ivo, aí eu comecei a falar. Então, Galdino, peço desculpa, e por gentileza, se apresenta aqui para nós, rapaz.
Ah, sim, eu só vou manter a minha câmera desligada, que eu ainda estou na cama aqui, viu? Eu coloquei uma breve descrição ali. Eu sou professor substituto da FACED, fui aluno do Gilvan de mestrado e agora sou aluno de doutorado. E esse debate muito me interessa, né? Eu estudo as tecnologias e de uns tempos para cá eu tenho pensado a respeito dessas particularidades na relação com a tecnologia e tudo mais, só que eu não peguei o início da fala, né? Acabei perdendo. Numa certa ótica contrapositiva a uma universalização tecnológica, né? E esse debate, de certa forma, me interessa também, por eu trabalhar na perspectiva crítica que pensa as contraposições às injustiças sociais. Então, é por isso que eu estou aqui. Basicamente, acho que é isso. Prazer, pessoal. Bem-vindo, apareça Obrigado. sempre. E o grupo está super aberto, gente, para quem quiser apresentar suas pesquisas, suas propostas, seus desejos, né? Eu acho que o Jeff tinha comentado alguma coisa sobre saída, mas eu acho que a saída não tem a ver com o projeto. Eu estava falando do meu percurso porque como é que se deu a minha formação, né? Então, isso, com essa influência de uma teologia também, e de uma teologia negra que eu conheço, e depois dessa teologia afro-latino-americana e caribenha, que se construiu a partir das igrejas cristãs, dessas igrejas cristãs mais progressistas aqui na América Latina, que foi como eu cheguei a esse trabalho nas comunidades eclesiais de base, em favela, em São Paulo, tal. Como é que se deu a minha aproximação, talvez, com o trabalho com a população negra, conforme eu tinha dito, na minha educação fundamental e no ensino médio, eu não tive nada com relação a essa formação. E que aí você me pergunta da minha saída, eu acho que foi lá da vida religiosa, não é isso? Foi uma saída muito tensa, de conflitos, foi um período, não foi uma saída minha, só muitos colegas saíram, e foi uma saída porque eu falei no início, para quem chegou depois, da minha formação cristã e religiosa, e foi uma saída muito tensa, de conflitos com superiores, de não ter espaço mais de trabalho, então a gente não tinha outra perspectiva, ou continuava, mas fazendo o que a gente não tinha interesse de nenhum compromisso, ou rompia. Alguns colegas eu acho que ficaram e conseguiram, sei lá, desenvolver algum trabalho. Eu estou falando colegas porque aí você tem o Frei Davi, o Júlio Lancelotti, que é de 2 turmas à frente da minha, que vocês conhecem, em São Paulo, mas quando a gente é novo, e era a minha visão lá, é que não tinha jeito de continuar. Mas eu não me arrependo, eu acho que a gente tem um trabalho na educação, e aí pensando nesse projeto que eu estou dizendo, que foi em parte interrompido por conta da pandemia, porque não tem como desenvolver as pesquisas de campo nas escolas, porque pararam as aulas, né? Mas o objetivo aqui não é de sistematizar uma filosofia da educação a partir desses teóricos, mas pensar isso a partir desses núcleos de estudos afro-brasileiros e africanos, desses projetos. Os projetos têm que continuar porque tem financiamento, né? Dessas escolas ou desses 72 projetos aqui em Minas Gerais. Dos 72 é o trabalho mais bibliográfico desse levantamento, bibliográfico das referências dos projetos, mas de campo eu pensei de um acompanhamento, pelo menos o nosso contato foi apenas com 3 núcleos dos 5 da Superintendência Regional de Juiz de Fora. Isso porque também são projetos diferenciados, a gente também tem que compreender isso, porque são projetos que cada núcleo fez. Então, nós temos projetos que vão tratar, talvez, muito mais de uma questão de respeito à diversidade ou de luta contra o racismo, outros projetos que vão tratar mais de uma questão da corporalidade, outros são ligados mais à música, ao ritmo, quer dizer, são projetos diferenciados
mas tem algo em comum que eu acho que é essa questão africana ou afro-brasileira, e que nós poderíamos pensar, então, uma filosofia, né, africana nesse ensino médio a partir desses projetos que vêm sendo desenvolvidos em alguns núcleos de estudos afro-brasileiros no ensino médio em Minas Gerais. Eu acho que é possível construir alguma coisa a partir da prática desses grupos e não a partir aqui da minha casa, aqui do meu laboratório, com alguns teóricos. Evidentemente que esses grupos fizeram os projetos, têm as suas referências, mas a gente vai dialogando e acompanhando. E entendendo que são jovens, né, do ensino médio. São núcleos de jovens do ensino médio. Eles não são núcleos igual ao nosso grupo aqui, que já tem uma outra leitura. Tal. Mas acho que pode contribuir para se pensar uma filosofia da educação no ensino médio. Obrigado. Uma coisa que o Galdino não disse, que a formação dele é educação física, né? Ele vem tentando fazer uma reflexão, mas é alguém da educação física. Então. Ô, Gilvan, eu me identifiquei muito com essa parte autobiográfica sua. Vários personagens desses que você mencionou aí fizeram parte também do meu aprendizado. Padre Toninho, que era orionita, né? Eu estudava filosofia aqui na PUC Paraná, com vários amigos orionitas. Eu me lembro que, em uma ocasião, ele esteve na instituição, fez palestra, era um orador espetacular, né? O padre Toninho era um cara, um dom da locução impressionante. Foi meu professor. A vivência que eu tinha no seminário franciscano conventual, aqui, não só em Curitiba, né, eu vivi em várias cidades. Na época que eu fiz a filosofia, eu já havia concluído o noviciado também. Aí aconteceu que o trabalho de conclusão da graduação, eu escolhi assim, na dialética, porque havia um empenho para que a gente investigasse ou tentasse ler algum filósofo do protocolo. Mas eu não me identificava com aquilo, e numa manhã, quando eu olhei no espelho, quando eu estava me ajeitando para ir para a aula, aí me veio a pergunta, quem sou eu? Depois eu fui associar, era muito em função da experiência racista na instituição onde eu vivia. Lembranças de colegas que me chamavam de porco nigri can corbis, e tutti la medesima cosa, tutti compagni. Então, esse negócio, preto, cachorro e urubu, tudo igual, sabe, o racismo do pessoal do dialeto italiano ali do Rio Grande, é um negócio pesado. Aí eu me rebelei contra essa circunstância, e pela pesquisa que eu comecei a fazer, fui assim, colocado na frente dos livros do Abdias e tal, e o resultado é que, depois daquele primeiro momento, quando eu me desvencilhei da instituição, aí no movimento negro eu acabei tomando contato com os APNs, fiquei alguns anos vinculados ao grupo dos APNs, padre Frei Davi, né? Outros. Depois de um tempo ali, as coisas mudaram, mas continuo amigo deles. Aqui em Curitiba, o grupo deles ali, a gente faz coisa junto, até hoje. O Duda tinha um pé naquele coletivo, sabia, Dil? E tem uma entidade aqui na cidade que era vinculada aos APN. Sim, o Edu já contou. A história do Edu é bem, né, assim, intensa, né? Ele já contou um pouco sobre isso. Quando o Gilvan falava, eu fiquei lembrando, eu estudei dos 6 aos 15 anos no colégio católico, né? Todo comandado por freiras e tal. E a família da minha mãe é evangélica, ela tem 3 irmãs missionárias e tal, sabe, que viajava aí o país com essa história. E aí a gente tinha aula de religião.
E eu lembro que uma vez teve uma discussão, porque a gente era obrigada a participar, né, dessa aula, e tinha que comprar a Bíblia, e minha mãe comprou a Bíblia evangélica, e tem uma história da Bíblia evangélica ser diferente da católica, acho que tem livros a mais ou menos, eu nunca lembro dessa história. A católica tem 72 livros, a evangélica 66, mas são livros no período em que Israel ficou sob a dominação grega, e que os evangélicos não aceitam os livros do Antigo Testamento, que o original está escrito em grego e não em hebraico. Isso é um problema. Não, então, aí eu sei que tinha uma questão, a minha mãe foi lá discutir, né, diz que religião é essa que vocês estão falando de, né, a disciplina de religião, mas é só catolicismo, tem, né, ela foi questionar que a gente pudesse levar a essa Bíblia evangélica. Eu sei que o bom dessa discussão toda é que eu e meus irmãos não éramos obrigados a participar das missas, então eu nunca participava de missa, eu sempre ia para a biblioteca. A primeira e única missa que eu participei na vida foi numa igreja lá em São Lázaro, em Salvador, mas eu não acho, enfim. E aí a minha questão era, porque os evangélicos falavam mal dos católicos, os católicos do evangélico, eu convivia naquele meio, e eu queria conhecer a tal da macumba, que eles falavam, que todos se juntavam para falar mal, né, então era isso que me encantava, assim, nesse processo. Então, mesmo vivendo nesse meio, e aí eu ia para os cultos para paquerar, era a minha possibilidade que eu tinha no interior de paquerar, era ir para os cultos, porque eu morava no interior, então tinha as festas da colheita, o meu pai tinha um pau de arara, né, aqueles carros de linha, então fretavam o carro do meu pai para ir para cultos em várias regiões, enfim. E aí, hoje em dia, eu fico pensando numa série de questões. Aí, quando você falava, eu fui pensar, lembrar muito dessas minhas histórias aí. E, enfim. Gente, o senhor Nogueira chegou. O canal dele chegou primeiro, mas depois ele chegou. Dá um bom dia aí. Tá aqui ouvindo. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês aqui, honrado aí com pessoas que têm maior carinho, respeito aí, né, admiração aí, só gente boa. Para quem não falar o nome, tem pessoas que eu já conheço muito, tem gente que eu não vou falar o nome aí que eu conheço menos, mas galera Ivo, Tiago, Adil, Gilvan, aí essa galera aí tem, o resto da galera eu conheço um pouco menos, conheço o Jefferson também já conheci, tem a galera aí, Ana Raquel, bacana. Ana Raquel e o Iago são da Unilab, o Renato passou a semana quase toda na Unilab, né, Renato? Essa semana... Assim, agora passei virtual. Já tive na Unilab lá presencial. Estou aqui ouvindo vocês. Vou ficar ouvindo vocês aqui. Vou ter que fazer um negócio, ficar ouvindo aqui, ouvindo um pouco. E fala um pouquinho como estão as deliberações do grupo, o que vocês têm feito, estão pensando. Então, a gente fez aqui uma primeira hora de reunião falando sobre essas coisas, né, mais, digamos assim, institucionais, porque a gente está nesse projeto de criar mesmo o Instituto Filosofia Africana no Brasil, e publicação de livro e tudo mais. E essa segunda hora, né, que na verdade começou às 10, é para os nossos seminários, que a gente está pensando, que a gente vai fazer, né, a cada 15 dias, né, Tiago? Daqui, a gente até mandou o formuláriozinho para quem quiser apresentar as pesquisas. É um objetivo que a gente possa trocar um pouco das nossas experiências, das nossas pesquisas, e tudo mais, assim, então são... É mensal, o encontro vai ser mensal. É mensal, né, a proposta da gente era mensal e depois para, de repente, ser de 15 dias, é isso. Valeu, Thiago. Daí é essa, assim, essa proposta desse primeiro semestre que a gente está começando, essas conversas mensais, de troca mesmo, né, porque eu acho que é importante a gente ter essa aproximação. E aí, eu não sei se você sabe, né, Renato, eu e o Tiago Dantas, a gente está coordenando lá o eixo de filosofia africana na BPN, e aí a gente tem a co-coordenação dos mais velhos, que é para orientar os mais novos, do Gilvan e da Sandra Petit. Bacana. Muito que a gente achou bacana de ter uma coordenação um pouco mais compartilhada, até porque a gente é novato nessa história. A gente é menino, né, Ivo? E a gente precisa dos meninos mais velhos. Mas aqui no Sul se diz que é piazada, né?
É tudo uma piazada para vocês. Ivo é correria, Ivo é... Renato, obrigado por publicar o nosso exercício lá de filosofia africana. Sim. Ficou bonito, e parabéns pela revista. Tem algo relacionado com a educação, e aí não é especificamente de filosofia, mas é muito cansativo. Quer dizer, final de 2015, um reitor que foi eleito aqui, progressista, numa eleição para a reitoria, sumiu lá em abril de 2016, e eu recebi o convite para fazer parte dessa equipe dele de gestão, dos pró-reitores e diretores. E depois foi reeleito, houve um convite novamente, e eu assumi uma direção de ações afirmativas aqui da UFJF, e que é um trabalho que eu acho que tem muito a ver com esses estudantes que são nossos estudantes negros, de famílias pobres, de pensar a permanência desses estudantes na universidade. Nós criamos um projeto de acompanhamento pedagógico com bolsista a partir do 3º semestre, recebendo bolsa para auxiliar nos estudos, nos trabalhos dos estudantes do 1º e 2º semestre, em todos os cursos. Com a pandemia, houve uma comissão da qual a gente estava à frente aqui, de pensar bolsa para estudantes que precisavam, por conta de todos os problemas. Eu estou falando que eu acho que esse comprometimento nosso vai além de uma questão só de um pensamento, mas também de pensar essas condições de permanência desses estudantes na universidade, que não é um trabalho fácil. Quer dizer, eu estou super cansado por conta desse trabalho. Há cotas na pós-graduação, então a gente está com uma resolução para ser aprovada agora no Conselho Superior nesse mês de agosto. Ela já vai ser aprovada porque a forma como a UFJF trabalha é de discutir os temas nas instâncias, então é uma resolução que já foi aprovada no Conselho Setorial de Pós-Graduação, ela só é referendada, então, no Conselho Superior, e nós colocamos cota aqui para 50%, tá? Isso nos mestrados e doutorado. Eu acho que é um avanço. Ainda estamos construindo uma resolução para que 50% das bolsas de mestrado e doutorado, da pós-graduação, seja para esses cotistas. Isso também é uma discussão que a gente está travando, e que não é um trabalho fácil. Eu estou falando dessa resolução de cotas na pós-graduação, mas foram reuniões, depois de uma minuta está pronto, que eu fiz nos 45 programas de pós-graduação, fazendo reuniões com os coordenadores desse programa, com reuniões com esses programas, e reuniões foram muito tensas. Tensas, eu digo, tensas mesmo, assim, da gente ouvir coisas extremamente racistas, e que você tem que não entrar nessa discussão pesada, pensando em aprovar um projeto e ficar engolindo sapo, às vezes, mas que eu acho que é um trabalho que eu acho que mereceria também estar fazendo uma sistematização, talvez, dos fundamentos das ações afirmativas, porque a gente tem muita coisa sobre ações afirmativas, mas nós não temos os fundamentos teóricos dessas ações afirmativas. Eu acho, pelo menos eu não conheço, esses fundamentos, quer dizer, teóricos ou filosóficos que justificam essas ações que nós, pelo menos, estamos construindo nas diversas universidades. E eu acho que valeria a pena, talvez, o grupo também um pouco à frente pensar em algo nesse sentido. Tá? Meu respeito aí, porque isso que você falou, eu imagino a saco cheice que é, né? Se lidar com o racista que está do outro lado da mesa, convicto e atuante, boicotante e tal, é um negócio pesado, né? Desejo que você tenha saúde para aguentar isso. Tem que aproveitar de vez em quando, jogar tudo para cima, não vou fazer nada, não vai pescar, porque eu preciso, esse negócio é um exercício na instituição, ele é muito desgastante, é um negócio terrível.
Então, meu respeito ali. E fiquei aqui interessado em pensar os fundamentos que você está falando, para gerar uma espécie de ferramenta de trabalho para quem está intervindo nesses territórios, né? Acho que isso é muito interessante. É uma ferramenta necessária. Não sei como, mas a gente poderia colocar na pauta, Tiago. Como fazer um brainstorming, sei lá, para gerar aí um pontapé dessa reflexão. A geração dessa ferramenta de intervenção, acho interessantíssimo. Pode ser. A gente pode pensar isso, conversar. Acho que agora dizer os encerramentos das últimas palavras. Pessoal, só para afirmar, essa aqui vai estar gravado e vai estar disponibilizado depois no canal do YouTube do IFA, né, o Instituto de Filosofia Africana no Brasil. Vocês podem entrar lá, eu deixei o link, subscrever lá e fazer aquela coisa toda lá, marcar para receber e como é que faz? E vai ter sempre cada mensal, né, uma apresentação, e a gente está vendo o próximo, vai ser na segunda sexta-feira de cada mês. A gente vai combinar todo o processo para a gente combinar e compartilhar nas redes sociais. E outro ponto que surgiu aqui no bate-papo, né, gente, todo mundo pode apresentar seus trabalhos, suas pesquisas, enfim, está aberto para quem desejar. O Jefferson já mandou aí, colocou aí no bate-papo o formulário, né, e qualquer coisa, manda e-mail para o ifa.filoafricana@gmail.com. Ivo, Juvan, as últimas palavras, que pesado, né? Dessa manhã, por gentileza. Desse primeiro encontro. Deixar o Ivo falar por último, porque é o mais velho. Agora ele fala por último. Eu já nem sei se mais velho. Quando eu falei com vocês que eu comecei a trabalhar na educação em fevereiro de 92, quer dizer, ano que vem vai ser 30 anos que nós estamos na educação. Muitos anos na educação básica, né, no ensino médio, mas que eu acho que nos ajuda a nos formar muito enquanto docente também do ensino superior. Mas eu quero agradecer, infelizmente, quer dizer, não é pesquisa que está concluída, eu apresentei um pouco daquilo que a gente vem desenvolvendo atualmente, mas eu acho que pode talvez colaborar para a gente dialogar futuramente um pouco sobre ela. Foi um prazer estar com vocês. Está mutado, Ivo. Obrigado. Lá na cidade de São Paulo, na periferia, onde morei, lá, ABC, pertinho lá de Guaianazes, onde você trabalhou, eu aprendi com o povo dali um ditado: o que faltar, Deus inteira. Todo mundo sabe o que quer dizer e dá tudo certo. Um tempo atrás, no nosso projeto aqui de samba, samba do compositor, eu apresentei uma proposta de samba com essa ideia. É isso, né? O povo negro, no nosso caso, né, fazendo o exercício da racionalidade, também permanecemos nessa fidelidade de que as coisas têm, além do que a gente vê, tem o que a gente não vê. Então, no mundo das divindades, estão lá guardadas as nossas proteções. O que faltar, Deus inteira, e viva o nosso instituto. Viva. Viva e vivo, né? Então, alguém quer fazer algum comentário final aqui? Eu acho que o Ivo e o Jefferson vão tocar um sambinha aí pra gente. Hoje é sexta-feira. Acho que eu vou abrir a cerveja e tal. Tá fechado o áudio. Aquele samba lindo que você fez lá, Jefferson. Eu? Eu tenho só que pegar meus aparatos aqui. Então. Vai lá. O Jefferson fez um samba
Oh, que surpreendeu, a gente cantava nas rodas, esgoelando o refrão do samba dele. Muito lindo, canta ele. Bom, então eu já queria aproveitar e agradecer a presença aqui de cada pessoa, né? Agradecer imensamente ao Ivo e ao Gilvan, nossos mais velhos. Afinal, os nossos passos vêm de longe. Eu acho que a gente abriu com essas histórias que vêm de longe, por isso que a gente consegue estar aqui hoje. Então, gratidão imensa para vocês e gratidão a cada pessoa que está aqui. Monivo, qual samba que você fala? A propósito. Tá sem som. Hoje, para você, eu sou ninguém. Que você fez lá, vendo aquele namorado frustrado no salão. Isso. É uma história assim que eu estava observando lá. Nós temos aqui a Sociedade 13 de Maio, né? Que é uma casa de eventos, assim, né? Para dançar, enfim. E nisso eu percebi, né? Uma pessoa que tinha, assim, sido desprezada por outra, né? E daí eu fiz esse samba, mas não sei, imaginei que não ia ser um samba tão, assim, tão down, como se diz, mas eu posso seguir executá-lo e o fecha depois com outra proposta um pouco mais assim para cima. Ah, manda lá. Então a letra é assim, né? Hoje pra você eu sou ninguém e me tratas com desdém, nem por isso eu lhe ignoro. Bem pelo contrário, eu não me esqueço, e por isso que padeço, e até hoje ainda choro. Mas hoje pra você eu sou ninguém e me tratas com desdém, nem por isso eu lhe ignoro. Bem pelo contrário, eu não me esqueço, e por isso que padeço, e até hoje ainda choro. Larararara. Já cheguei até a jurar, mas quebrei a minha jura. Eu julguei meu pranto não derramar, mas choro sempre que vejo essa criatura. Hoje pra você eu sou ninguém e me tratas com desdém, nem por isso eu lhe ignoro. Bem pelo contrário, eu não me esqueço, e por isso que padeço, até hoje ainda choro, e por isso que padeço, e até hoje ainda choro. Mas é um samba que eu fiz, eu tinha 16 ou 17 anos, gente. Não dá para se levar em conta isso. É tanto tempo já. Né? Mano, quer fechar alguma coisa? Não sei. Obrigado, Ana. Ah, eu acho que tá bom assim, deixa aí, eu sou lembrar do samba do nosso garoto. Que maravilha. Obrigado, gente, pela oportunidade. Que riqueza, né? A gente termina com um sambinha, assim.